Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Lucas Tristão, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, secretário Lucas Tristão. Boa tarde, Cavanha. Muito obrigado pela sua atenção, pela oportunidade de bater esse papo aqui contigo sobre uma agenda para o petróleo no Rio de Janeiro, o estado que concentra 82% das reservas de hidrocarbonetos no país, né, e que sozinho é o 13º maior produtor do mundo, e com a tendência de crescermos aí quase 96% a produção de óleo no país, certamente que vamos galgar posições ainda mais estratégicas. Perfeito. Então, o debate sobre o mercado, o debate sobre novas ideias, sobre nova aplicação dos recursos que serão oriundos da exploração e da produção do petróleo para ser feito neste momento em que estão sendo iniciados os processos decisórios dos grandes investimentos, iniciadas as fases de exploração. Temos a expectativa já para o ano que vem de dobrar a produção de alguns campos de petróleo, de alguns poços de exploração, né? E a construção dessa agenda é feita com um debate amplo, com a sociedade civil organizada, com os organismos federais, com a sociedade em geral. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. É um prazer estar aqui, obrigado. Bom, passados os leilões, que foi um momento muito tenso do Brasil todo, olhando para os leilões e os bids na área de petróleo, né? Agora é hora de retomar, então, esses caminhos, como bem você começou conversando, né? O que o Rio está fazendo? Quais são os temas centrais do Rio para petróleo? Eu acho que, primeiramente, a gente deve até lembrar, ter um panorama sobre os leilões, né? O Brasil sozinho arrecadou 97% de todos os bônus de assinatura pagos no mundo nos últimos anos. Isso, claro, isso demonstra a aposta da indústria, uma indústria que vai investir 400 bilhões de dólares no Brasil nos próximos 10 anos, né? Mostra que estamos evoluindo no sentido de segurança jurídica, no sentido de estabilidade das instituições, porém, isso também mostra que a nossa sistemática difere do mundo todo, e no mundo todo tem dado certo, né? Os Estados Unidos, quando se viu refém da produção lá dos Emirados Árabes, já explodiu ali a sua produção onshore, a sua produção offshore, já desvendou ali o shale gas, já encontrou o shale gas, foi a grande revolução do gás na década, né? O Canadá também otimizou a sua produção e, na verdade, lá não se cobram bônus de assinatura tão altos, né? Isso vem desde lá de trás, as rodadas de concessões exploratórias. A concessão exploratória é uma sistemática que deu certo, porém, com a descoberta do pré-sal, a descoberta de novos poços, a União, ela se viu ali disposta a fazer algo para tirar recursos dos estados, né, e abocanhar uma fatia maior do bolo dos recursos oriundos da exploração e da produção do óleo e gás. E aí aí passamos de um ambiente que só tinha uma sistemática, que era a concessão exploratória, e passamos para a seção, aí criou-se a seção onerosa da Petrobras, e aí depois que já instalada a seção onerosa, descobriu-se que tinha mais barris de petróleo do que efetivamente aqueles comprados pela Petrobras, e com a descoberta do pré-sal e a própria mitigação do risco, né, já que o pré-sal ele tem um preço de produção por barril muito inferior das outras formas, dos outros campos de petróleo, justamente pela quantidade e otimização da produção. Diminuindo o risco, a União se viu no direito de cobrar bônus de assinatura ainda maiores. Só que isso tudo foi feito a um grande custo, o custo da participação especial dos estados, né? Porque além dos royalties do petróleo, os estados ainda recebem participação especial em decorrência do que a União recebe. E aí, porém, somente as concessões exploratórias prevêem a remuneração de participação especial para os estados. Para você ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro esse ano vai arrecadar quase 17 bilhões de reais em royalties e participações especiais. Porém, a maior parte disso vem de participações especiais, não vem de royalties, né? Então, é um dinheiro, é uma verba, é um orçamento que a sua perda significa uma perda catastrófica, né? Se for esse o modelo a se instalar. Então, o próximo passo agora, acreditamos,
seja justamente a uniformização em uma sistemática só, para definir a regra do jogo. É muito ruim você jogar um jogo que tem 3 regras distintas para uma mesma atividade. Então o próximo passo, acredito, seja uniformizar, fortalecer os estados eles perderam a capacidade de gerar riqueza, então a nossa briga aqui institucional, né, não é uma posição de mercado, mas sim uma posição, porque como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como operador das políticas públicas, nós temos 2 tipos de posições, uma que nós nos relacionamos com o mercado e a outra que nós nos relacionamos com as demais instituições, com a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, a própria União, né, na pessoa dos Ministérios de Minas e Energia, Ministério de Economia, enfim, a própria Agência Reguladora, a ANP. Então, nessa posição para dentro, o que nós desejamos é a estabilização e unificação dessas rodadas. O que passou, passou. Mas daqui para frente, preferimos que seja adotada a concessão exploratória como forma de padrão. E uniformizar esse processo todo. E uniformizar todo esse processo. E você estava tocando esse ponto, quer dizer, é muito central ainda toda a decisão no país, por conta dos últimos tempos aí de governos e ideologias. E hoje, quer dizer, a ideia é que os estados participem muito mais dessa decisão e também da participação dos resultados disso tudo. Exatamente, porque as pessoas elas vivem no município, né? Lá no final da ponta. As pessoas não vivem no país. E a Constituição Federal ela centralizou muito na federação, centralizou muito na pessoa da União, os maiores poderes, as maiores capacidades de geração de riqueza, né? Então, esse seria o próximo passo. Então, os leilões, e você veja, sequer conseguiu-se atingir os níveis, mesmo nós brasileiros, o Brasil, tendo captado 97% dos bônus de assinatura de todo o mundo nos últimos anos, nem mesmo assim nós conseguimos lograr êxito tamanho que nós estimamos para os últimos leilões, principalmente da seção onerosa. E esse é um ponto central, né? Quer dizer, o Rio se tornou a capital da energia, e do petróleo especialmente, tem a ANP, tem toda a indústria de óleo e gás, os fornecedores grandes estão muito presentes. Como é que você tem tratado isso nessa relação com esses stakeholders todos? O Rio de Janeiro ele tem a maior reserva nacional, ele é um big player mundial, né? Ele tem, por conta da indústria do óleo e gás, ele tem a sua economia mais desindexada da economia nacional, né? Caminha para desindexar, né? O Rio de Janeiro, por conta da indústria do óleo e gás, ele caminha para ter a sua economia nos próximos anos, nos próximos 10 anos, com aumento da produção, aumento de royalties, aumento de participação especial, geração de emprego e renda e atração de investimentos, mais desindexada da economia nacional. O Rio de Janeiro vai crescer nos próximos 10 anos, independente da economia nacional. Nós vamos colocar o Rio de Janeiro de volta no lugar. E o conceito de energia, a migração de uma indústria de óleo e gás para uma indústria de energia é uma tendência mundial, né? As grandes petroleiras, inclusive, justamente por causa do seu posicionamento de mercado, para manterem inclusive o preço do petróleo, para manterem o preço das suas ações valorizadas nas bolsas de valores ao redor do mundo, as empresas preferem se identificar como empresas de energia, não mais como empresas de petróleo, né? Então o mundo está preocupado e o mercado vai mudar, né? A idade da pedra não acabou por falta de pedra, tampouco a idade do petróleo vai acabar por falta de petróleo. Porém, a gente não parou de usar pedra, a gente continua usando, a gente emprega em outras atividades, tem um outro valor e tudo mais. Então, acreditamos que a indústria do óleo e gás, ela vai acabar para os veículos leves, e nós devemos estar preparados para abastecer, ser referência no Brasil e na América Latina, como geradores de energia. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que comporta todas as matrizes energéticas. Aqui produzimos energia eólica, energia solar, energia nuclear, energia de hidrelétricas, né? Temos as plantas de hidrelétricas e somos o grande produtor de óleo e gás nacional, que, por sua vez, tem a sua aplicabilidade na geração energética, notadamente pelas termoelétricas. É o maior parque de usinas termoelétricas do país também. Esse é um ponto central, né, secretário? Quer dizer,
Como os campos estão muito em frente ao rio e você tem uma produção de gás associada ao óleo muito intensa, nós temos que aproveitar esse gás, trazer para a terra. E qual é o plano para gás e como é que vão ser essas recepções do gás? O plano do governo do estado, na verdade, sempre é focado na criação de uma cadeia de valor. Como nós temos pouca gerência sobre o que acontece do lado de fora, aqui nós temos atuado de maneira proativa e em conjunto com a ANP, com a Petrobras, com o Ministério de Minas e Energia, sempre ouvindo da iniciativa privada, sempre ouvindo dos investidores as suas reclamações e tentando viabilizar soluções. Mas, para além disso, o gás vai ser um problema, inclusive, para a indústria do óleo e gás. Inclusive para as produtoras de petróleo. Porque as nossas regras ambientais, elas limitam a queima do gás e a sua reinjeção também. Então, na verdade, precisamos extrair esse gás e torná-lo alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser... Também temos o projeto de instalar novas termoelétricas no estado do Rio de Janeiro, só que não só isso. A indústria do aço virá forte, apostamos muito na expansão da indústria do aço, como eu disse, o processo decisório começa agora e daqui a 3, 4, 5 anos vamos enxergar os resultados. A ampliação dos parques da indústria metalúrgica, a instalação de novas indústrias de automóveis, novas indústrias do vidro, novas usinas sucroalcooleiras, novas refinarias de petróleo. Acreditamos que por termos a facilidade logística, temos todo o potencial de termos novos gasodutos, de termos novos meios de transporte. Vamos baratear o meio de transporte até uma central industrial, até um centro industrial que vai agregar valor a essa commodity que é o petróleo e que é o gás, e a partir daí vamos exportar produtos manufaturados da indústria petroquímica também, que exerce um papel muito importante, a indústria do plástico, temos a Braskem aqui no Rio de Janeiro também. Enfim, as empresas estão aqui, estão dispostas a investir e nós temos conversado com todas elas e acreditamos muito na expansão dos investimentos que aqui estão e na atração de novos. Isso depende de um ambiente institucional, um ambiente regulatório constante, estável e confiável. O Estado do Rio de Janeiro foi pioneiro no livre mercado de gás, no novo livre mercado de gás, o livre mercado de gás que já existe desde 1997 por lei federal, porém a Petrobras, na parte do transporte, não abria mão daquele monopólio pragmático dela, daquele monopólio de fato. E aí, recentemente, assinou um acordo perante o CAD, em que ela se obrigou a desinvestir, principalmente no transporte do gás, nas suas UPGNs, nas suas refinarias, na parte de midstream. Vai fazer o desinvestimento na parte de midstream justamente como parte do acordo dela de abrir mão desse monopólio. E aí acreditamos que com a instalação do sistema de entradas e saídas também para a rede transportadora do gás, nós vamos potencializar ainda mais. Temos grande potencial aqui no estado do Rio de Janeiro, o Campo de Pão de Açúcar, acredito que vai ser o primeiro a entregar gás de qualidade em quantidade. O Rota 3 do Comperj vai transportar quase 18 milhões de metros cúbicos dia. Temos outros projetos para conectar o Porto do Açu, para conectar o Porto de Sepetiba também com as bacias de petróleo, através de gasodutos, através de oleodutos, abastecendo a indústria, abastecendo a sociedade. E acreditamos que com a nova regulação do gás, que na verdade separou as etapas de distribuição e de comercialização do gás, permitindo que autoprodutores, autoimportadores e consumidores livres adquiram o gás de quem quiser e construam os próprios gasodutos sem depender da influência da concessionária, ou sem ter que remunerar uma tarifa cheia para a concessionária, acreditamos que isso vai fazer com que o valor da molécula de gás caia de 1 a 2 terços. Isso vai fomentar a atração das indústrias para o estado do Rio de Janeiro. Isso é muito interessante, quer dizer, não é só a visão da térmica, mas a visão também da indústria, e a indústria diversificada, como se disse. E aí é uma questão que eu queria lhe colocar, quer dizer, as vocações do estado do Rio, porque serviço e turismo são grandes coisas no Rio, mas essa visão da sua secretaria de olhar também para o lado industrial. Como é que, nessa vocação toda do Rio, como é que você está centralizando essa visão? O Rio de Janeiro, ele historicamente é o estado mais urbanizado do Brasil. Na década de 40, o Rio de Janeiro contava com 60% da sua população habitando uma área urbana, enquanto São Paulo tinha pouco mais de 30%.
Isso se deveu a fatores históricos, principalmente por termos sido a capital do Império e a primeira capital da República. Isso nos tornou muito aptos ao setor de serviços, né? Porque uma população, quanto maior, mais urbanizada a população, maior a demanda por melhores serviços, né? E principalmente os serviços industriais de utilidade pública, tais como energia, gás, transporte, saneamento e água, e fornecimento de água. Quando chega a indústria da transformação, impulsionada o Rio de Janeiro já tem montadoras de automóveis desde a década de 50 também, não lembro qual foi a primeira, mas já tem uma história com a indústria automotiva, né, que já data aí de quase um século. E há o fortalecimento dessa indústria automotiva na década de 90, quando chegam novos players. Por exemplo, a Volkswagen, caminhões e ônibus, se instalou aqui na década de 90, a Peugeot se instalou nos anos 2000, enfim, e foram se organizando. Quando chegam os anos 2000, e aí que começa a produção de óleo e gás, o setor de serviços contribui com cerca de 30% na formação do PIB estadual, e a indústria da transformação tem ali cerca de 12%, e a indústria do óleo e gás, durante os anos 2000, tem ali cerca de 7% ou 8%. E aí, quando começam os anos 2000, você vê o decréscimo da indústria da transformação na participação do PIB estadual. E o incremento da participação da indústria extrativista, que é a indústria do óleo e gás no estado do Rio de Janeiro, né, da indústria extrativista. Então não houve migração de pessoas para o Rio de Janeiro. Houve migração de pessoas que estavam trabalhando, remuneradas na indústria da transformação, porém o surgimento de uma nova indústria, que é a indústria extrativista, que remunera muito melhor, tem postos de trabalho mais bem remunerados, que exigem uma outra qualificação, uma indústria com urgência na contratação para poder otimizar os seus produtos, e aí há a migração da força de trabalho da indústria da transformação para a indústria do óleo e gás. Né? O índice, o que nós podemos observar é que o Rio de Janeiro viveu um auge econômico nos anos de 2011, 2012, né, logo após a crise de 2010. E por quê? Porque, na verdade, a sua economia já trabalhava ali, a indústria do óleo e gás, de maneira mais eficiente, mais desindexada da economia nacional. Aprendemos o erro, porque quando chegou em 2015, a crise no Rio de Janeiro foi mais aguda, quando o barril do petróleo caiu de 130 para 27 dólares. Então, a lição que nós temos é de que o Rio de Janeiro vai atrair investimentos, independente da situação nacional, independente da situação da América do Sul, que nós temos visto todo esse caos aí, todas essas evoluções, pela sua estabilidade, pela seriedade do governo, pela ética, pautados pela transparência. A iniciativa privada deve aportar aqui, só a indústria do óleo e gás, só a indústria de petróleo, 250 bilhões de dólares em investimentos nos próximos 10 anos. O livre mercado de gás deve atrair outros 40 bilhões de reais em investimentos. Nós temos aqui na Secretaria uma lista de 130 novas empresas, de 130 investimentos, aguardando ali uma decisão, que seja do Estado, que seja da União, ou uma aprovação de uma legislação nova para viabilizar os seus investimentos. A partir disso, nós vamos concentrar os nossos esforços em tornar o Rio de Janeiro mais competitivo, principalmente com energia barata, com a melhoria das nossas estradas, melhorando a nossa logística, criando uma infraestrutura adequada para receber novos trabalhadores, e aí nós vamos crescer de maneira equânime a indústria extrativista e a indústria da transformação. Esse ponto é central, né? Quer dizer, recuperar a parte da indústria de transformação, principalmente na camada de fornecedores para a indústria de petróleo. Exatamente, é criar uma cadeia de valor. É criar uma cadeia de valor, é atrair a indústria da petroquímica, é atrair mais investimentos no setor de metalurgia, atrair novas automotivas, atrair novas refinarias, enfim. E qual é, de forma prática, para atrair essa primeira camada de fornecedores da indústria de petróleo, o que você imagina que dá para fazer? Quer dizer, o que é atrativo? O que o Rio pode oferecer? Olha, na verdade, tudo passa por um planejamento estratégico, sabe? Nós recebemos aqui diariamente diversos empresários que contam para nós os seus planos, e a Secretaria, inclusive, tem servido de ponte, né? Acordos de confidencialidade não me permitem revelar, mas tem servido de ponte para viabilizar grandes investimentos, grandes parcerias, né? De empresas que querem construir unidade de processamento de gás natural, que querem instalar
falaram aqui, uma refinaria, novas termoelétricas, enfim, projetos, os projetos estão vindo. E essa é a mensagem que nós temos transmitido desde janeiro, né? Desde que nós entramos no governo, quando assumimos, e nisso o nosso discurso não muda uma vírgula sequer. O Rio de Janeiro tem gente qualificada, o Rio de Janeiro tem um ambiente negocial favorável à atração de investimentos, o Rio de Janeiro tem potencial, tem investidores dispostos a aportar aqui o seu dinheiro. O que nos faltam são projetos. E os projetos têm que vir da iniciativa privada. A iniciativa privada, conversando, dialogando com o governo, trazendo aqui os seus projetos, não tenha dúvida, os projetos serão viabilizados. Que otimismo bacana, hein? Pois é, tem que ser. O chefe é a nossa referência, né? O governador Wilson Witzel trabalha muito, trabalha sempre muito empolgado e transmite isso para nós de maneira muito eficiente, e quem não estiver empolgado, a porta é serventia da casa. Aqui só tem lugar para gente otimista. É muito fácil ser pessimista. É muito fácil ser pessimista. É verdade. Construir é mais difícil. Construir é muito mais difícil. Construir é muito mais difícil. E para construir tem que estar com energia, tem que estar de boa vontade, tem que estar empolgado, como o governador sempre está. Então, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado você pela atenção, Cavalho. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, para mim também. Boa tarde a todos. Obrigado.